Bom dia, seja muito bem-vindo ao Morning Call da Maestro Investimentos. Hoje é dia 5 de agosto de 2021. Seguem as principais notícias e indicadores para começar o dia bem informado. E o Copom elevou a Selic em um ponto percentual, na maior alta desde 2003, para conter as expectativas de inflação aqui no país. O comunicado reconhece pressão de serviços e sinaliza que juros pode ir além do neutro. Postura hawkish do BC agrada o mercado, que vê o Banco Central sugerindo que fará o que for preciso para conter a alta de preços. Alguns bancos já falam em Selic acima de 8% e não descartam nova aceleração do ritmo a mais de um ponto percentual se a inflação não ceder. Analistas esperam reação positiva no câmbio e curva de juros, o que pode favorecer aí o leilão do Tesouro nessa quinta-feira. Do lado corporativo, aqui no Brasil, o resultado da Petrobras e da Braskem superaram as estimativas e o Banco do Brasil elevou aí a previsão de lucro para o ano. A Petrobras ainda antecipa a remuneração aos acionistas de 31,6 bilhões de reais, enquanto as ações da Raízen estreiam na B3 hoje. Os ADRs da Petrobras sobem mais de 10% agora pela manhã em Nova York. Com isso, os índices de mercado agora pela manhã, Tóquio está em alta de 0,52%. Hong Kong fechou o dia em queda de 0,84%. E Xangai também fechou o dia com uma queda de 0,31%. Londres, nesse momento, cai 0,17%. Paris, na ponta oposta, sobe 0,34%. E Frankfurt também tem uma ligeira alta de 0,03%. Nas Américas não é diferente, os futuros de Dow Jones têm uma alta de 0,18% agora pela manhã. Os futuros de S&P 500 nesse momento têm uma alta de 0,20% agora pela manhã. E os futuros de Nasdaq agora estão subindo 0,23% antes da abertura do mercado à vista. Na agenda hoje nós temos os pedidos iniciais e pedidos contínuos de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos às 9h30 da manhã, dado semanal. E também temos a balança comercial referente ao mês de junho, lá nos Estados Unidos, no mesmo horário, 9h30 da manhã. No noticiário internacional, nos destaques, as tensões entre o governador da Flórida, Ron DeSantis, e a Casa Branca esquentaram à medida que a disseminação do coronavírus no estado gerou divisões nos americanos sobre o uso de máscaras e requisitos de vacinas. O governo Biden, por conta disso, está avaliando um plano para exigir que todos os visitantes estrangeiros sejam vacinados, afetando assim a Flórida, né, que é um estado que depende bastante do turismo. A China impôs novas restrições a viagens em todo o país, à medida que um surto aí causado pela Delta, né, a variante Delta, cresceu para mais de 500 casos lá no país em 15 províncias. A Organização Mundial da Saúde pediu uma moratória aí sobre as doses de reforço para permitir que os países mais pobres recuperem a taxa de vacinação que está baixa. Além disso, para completar aqui as notícias sobre vacina e coronavírus, o Reino Unido aí simplificou as regras de quarentena lá no país. Ainda falando do destaque internacional no noticiário, a Casa Branca aprovou sua primeira venda de armas para Taiwan, um acordo aí estimado em 750 milhões de dólares, que aumentaria aí as tensões entre os Estados Unidos e a China, no momento em que o governo Biden busca criar um novo relacionamento com o país, com a China. Em um esforço para diminuir as tensões entre as duas potências mundiais, o primeiro-ministro de Singapura alertou que a questão de Taiwan poderia facilmente se tornar perigosa devido a um erro de cálculo por qualquer um dos dois lados. Tudo isso ressalta como Taiwan se tornou o maior risco para a relação China-Estados Unidos. Enquanto isso, as réplicas de repressão regulatória de Pequim ao setor privado continuam. Tá? Os setores de bebidas e cigarros eletrônicos na China caem enquanto os investidores nervosos buscam sinais na mídia estatal que poderiam prenunciar aí os próximos alvos de regulamentação mais rígida no país. Além disso, né, vamos falar dos destaques locais, como a gente mencionou aí da Selic. O Copom confirmou então as expectativas aí dos analistas, elevando a Selic de 4,25% para 5,25% ao ano.
e informou aí que antevê outra alta de 1 ponto percentual na próxima reunião, ou seja, levando para 6,25 ao ano. E que o cenário básico e os balanços de riscos indicam ser apropriado um ciclo de elevação de taxa de juros para patamar acima do neutro, ou seja, mudando um pouco o discurso anterior, que era um patamar no neutro, né? O comunicado destacou a surpresa aí com a inflação subjacente de serviços em meio à reabertura da economia, tá? Isso se soma aí à alta de preços dos bens da indústria, tá? Os bens é, é, negociáveis, né? E a alta de energia, que tem pressionado aí a inflação durante todo o período da pandemia, tá certo? Além disso, para completar aqui o destaque local, a aprovação de urgência para a reforma do imposto de renda e a possível votação da privatização dos Correios fazem contraponto aí a ruídos políticos após o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, incluir aí o Bolsonaro em inquérito das fake news e o presidente dizer que isso é um ato gravíssimo. Falando de empresas, a sessão hoje marca a estreia das ações da Raízen, que realizou o maior IPO do ano, ao levantar 6,9 bilhões de reais na última terça-feira. O papel foi precificado no piso da faixa indicativa a R$ 7,40. Mas o grande destaque aqui no noticiário corporativo fica para a Petrobras. A estatal registrou lucro líquido de 42,8 bilhões de reais no segundo trimestre desse ano, revertendo aí um prejuízo de 2,7 bilhões de reais registrados no mesmo período do ano passado. Com relação aos primeiros 3 meses deste ano, quando o lucro líquido foi de 1,1 bilhão de reais, a alta foi de 3.572,2%. Além do resultado, a estatal também aprovou o pagamento de 31,6 bilhões de reais em dividendos relativos aos resultados obtidos em 2021. No total, serão pagos R$ 2,42 por papel da estatal, o que resulta aí em um dividend yield, né, os juros aí sobre o dividendo, de 9,07% para as ações ordinárias da Petrobras e 9,22% para as ações preferenciais da Petrobras, considerando o valor de fechamento de cada uma na quarta-feira, dia 4. Já o Banco do Brasil registrou um lucro líquido aí ajustado de 5,04 bilhões de reais no segundo trimestre desse ano, número 2,6% maior que o reportado no primeiro trimestre e 52,2% superior ao mesmo período do ano passado. Tá certo? Então por hoje é só. Bom dia, um abraço e bons negócios.